Eu sempre morei com a minha tia desde bebezinha. Minha tia sempre me tratou, sempre me criou como se fosse uma filha dela. Me deu amor, me deu educação. Ela se dedicou realmente a mim, sabe? Ela era solteira, não tinha ninguém, ela só tinha a mim. Meu pai era um caminhoneiro e ele muito mal vinha me visitar. Me via uma vez ou outra, a maior parte do tempo ele estava viajando. E minha mãe biológica morava perto da gente, sabe? De mim e da minha tia. Quando eu fiz 5 anos de idade, minha mãe sofreu um acidente e desde então ela ficou uma pessoa totalmente dependente de cuidados. E aí ela veio morar comigo e com a minha tia. A nossa situação financeira era bem crítica, sabe? Bem precária. Lá em casa, a nossa casa era feita de pau a pique, sabe? Aquelas casas de tipo madeira com palha, sabe? Não sei se vocês já viram aquelas casas de senzala de antigamente. Então, nossa casa era assim. E então, quando chovia bastante dentro de casa. E aí ventava muito. E nisso, minha mãe acabou pegando pneumonia e ficou internada durante um tempinho e voltou para casa. Desde quando ela voltou para casa, ela não queria mais comer, ela não queria fazer mais nada. Realmente ela estava desistindo da vida, sabe? E com o tempo foi passando, ela foi ficando pele e osso, sabe? Muito magra. E ela veio a falecer. E daí pra frente foi só eu e minha tia. Eu nunca passei fome, mas eu confesso que a nossa situação era um pouco complicada. A gente passava um pouco de dificuldade, um pouco não, a gente passava bastante dificuldade. Eu recebia doações de roupa, de alimentos, de brinquedos. Era bem difícil, sabe? Era bem difícil a nossa situação. Mas mesmo assim, eu sempre quis estudar bastante. Eu sempre gostei, na verdade, de estudar. E eu pensava em dar um futuro melhor para mim e para minha tia. Até porque a minha tia se dedicou totalmente a mim, sabe? A cuidar de mim. E desde pequenininho eu sempre gostei muito, sabe? De brincar de professora, que eu era professora. Eu sempre fui muito quieta na escola, mas eu era bem inteligente. Eu tirava notas boas, eu era muito boa em redação também. E o tempo foi passando e a situação foi piorando cada vez mais e eu fui me dedicando mais ao estudo. Até que com 18 anos de idade eu fiz uma prova na faculdade e aí eu passei para a biblioeconomia. Mas não tinha condições de eu continuar na casa da minha tia, porque eu precisava procurar um lugar para me ficar até mesmo mais próximo da faculdade. E eu fui procurar algumas casas comunitárias que tinha na cidade, né, que tinha algumas casas comunitárias na cidade para estudantes. E então eu achei uma casa comunitária, me mudei para lá. A casa era até grande, sabe? Só que as meninas de lá não gostavam de mim de jeito nenhum. Elas zombavam de mim, ficavam zombando da minha roupa, sabe? Do meu cabelo, até mesmo da minha cor de pele. E eu não estava me sentindo bem com aquilo ali, eu preferi procurar uma outra casa comunitária. E aí eu achei uma outra casa comunitária. Porém, essa outra casa era bem menor do que a outra que eu estava morando antes. Mas pra mim tava bom, sabe? Eu só queria um lugar pra me ficar quietinha, pra mim ir pra faculdade, voltar, ter um lugar pra me estudar. E ali naquela casa comunitária, que era bem pequena, éramos eu, uma outra menina e 3 rapazes. Só morava nós 5 ali
naquela casa comunitária, até porque, como eu falei, era bem pequena. E nisso eu acabei pegando amizade com os rapazes, né? Os 3 trabalhavam, eles tinham entre 18 a 23 anos de idade e eles eram bem problemáticos com a família deles, bem rebeldes, tanto é que eles foram expulsos de casa e por isso que eles estavam morando ali. E eles trabalhavam para poder juntar um dinheiro para a faculdade e tal, era pelo menos isso, né, eles estavam fazendo. E aí eu acabei pegando uma amizade com eles, né, o tempo foi passando, eu acabei pegando uma amizade com eles e eu acabei contando, né, um pouco da minha vida para eles, tudo que eu passava, né, como que eu era pobre, até porque eu achava, né, que eles eram meus amigos. Eu lembro que nessa época a minha tia entrou em contato comigo falando que estava com muita, mas muita conta para pagar, muita dívida para pagar. E ela estava com medo de acontecer alguma coisa com ela porque ela não tinha como pagar aquela dívida. E ela estava muito mal de saúde também por conta da casa, né? Como eu falei, minha mãe adoeceu naquela casa ali, pegou pneumonia, porque realmente a casa quando chove muito dentro de casa, sabe? Eu tava estudando para aquilo, eu estava estudando para me ter um futuro melhor e tirar minha tia daquela casa, sabe? Dar um futuro melhor para minha tia. E a minha tia me ligou, né, em profundo desespero, e eu entrei em desespero também, porque ela me ligou chorando, falando que tinha muita dívida para pagar e eu não sabia o que fazer, porque até então eu só estudava, eu não trabalhava. E como que eu ia ajudar minha tia? Minha tia que no fundo, eu tinha como uma mãe, pra mim era uma mãe, entende? E então eu fiquei em desespero também e acabei comentando com os meninos, né? Os rapazes, né? Falei pra eles a situação que minha tia tava passando e eu tava desesperada porque eu queria de alguma forma ajudar minha tia. E aí eles falaram que podiam me ajudar. Eles tinham dinheiro guardado porque eles trabalhavam, né, estavam juntando para pagar a faculdade e tudo mais, e eles podiam me ajudar, os 3 se juntarem e me dar em grande quantia o dinheiro. E aí, obviamente, eu fiquei feliz, né, porque eu ia ajudar minha tia, né, a sair daquela situação. Então eu fiquei feliz, eu agradeci muito a eles e eu achei que aquilo ali eles estavam fazendo, né, para poder me ajudar de verdade. Só que aí eles falaram que tinha uma proposta para me fazer. Eles poderiam até me dar o dinheiro, mas em troca eu teria que fazer sexo com os 3. Por um momento eu achei que foi um absurdo e eu não ia fazer isso. Mas por outro momento eu pensei na minha tia. A minha tia não merecia estar passando por aquilo. Minha tia era uma mulher tão boa. Minha tia fez tudo por mim. E aí eu aceitei. Eu aceitei. Eu peguei o dinheiro. Eles me deram o dinheiro. Eu levei pra minha tia, chegou lá, eu contei uma história pra ela. Ela conseguiu pagar a dívida dela. E eu falei pra ela procurar um médico pra ela se cuidar, né? E depois eu voltei pra aquela casa, onde eu morava junto com os rapazes. E desde aquele dia, eles começaram a me usar do jeito que eles queriam. Eu tinha 18 anos de idade, mas eu era muito quieta, eu não sabia nem me expressar direito, na verdade. Eu era virgem, ainda era uma garota ingênua. E bem fácil de ser manipulada. Então eles me deram o nome de garota comunitária. Garota comunitária. Era o nome que eles me chamavam. Porque eles falavam que eles três, eles eram meu dono. E eles podiam fazer o que eles quisessem comigo, a hora que eles quisessem. E eles faziam a hora que eles quisessem. Eu lembro que minha primeira vez com eles foi horrível.
Eu chorava, mas eu chorava muito. Eles não tiveram nem um pouco de delicadeza comigo, sabe? Eu senti bastante dor. Foi horrível. E aquela menina que morava com a gente também, sabe? Ela acabou indo embora. Então, na casa ficou só eu e os 3 rapazes. E aí sim que eles faziam comigo o que eles queriam. Eles me usavam a hora que eles queriam. Parecia literalmente um objeto. Eles me beijavam, eles faziam o que queriam comigo e era um atrás do outro, sabe? Vindo para ter relação comigo, relação sexual comigo. E uma dessas vezes eu acabei desmaiando, porque eu já não estava me alimentando direito, eu já estava entrando num quadro crítico de depressão, só que eu não sabia, eu não estava sabendo reconhecer isso, não estava sabendo lidar com isso, eu não sabia que eu estava entrando em depressão. E nisso que eu desmaiei, eles colocaram objetos dentro de mim, sabe? E eu acabei pegando fungos nas minhas partes íntimas e esses fungos acabou criando um mau cheiro, ardia, coçava bastante e o cheiro era horrível. Eu já tinha nojo de mim, eu tinha nojo do meu corpo, porque aquele cheiro horrível vinha de mim, sabe? E eles nem ligavam pra isso. Eles não ligavam, eles continuavam me usando a si mesmo e aquele cheiro horrível, sabe? E foi bem difícil, sabe? Foi bem difícil de tratar. E mesmo eu não querendo, eles achavam que eu era obrigada a fazer o que eles queriam. Finais de semana, rolava muita bebida naquela casa. Bebida, drogas, todos os tipos de coisa ruim que vocês imaginassem rolava dentro daquela casa. E aí eu comecei a me drogar, eu comecei a beber, sabe, até esquecer quem era eu. Na verdade, aquilo ali era como se fosse uma anestesia, sabe, pra mim passar por tudo que eles iam fazer comigo sem eu sentir. Em troca disso, eles pagavam a minha parte da casa. O dono da casa era igual a eles, drogado, só ia lá, pegava o dinheiro, sabia de tudo que acontecia lá. Mas ele só ia lá, pegava o dinheiro, às vezes usava uma droga também ou outra, e em troca deles me usarem, fazendo tudo que eles queriam, eles me davam dinheiro e eu ajudava minha tia. Minha tia foi ficando cada vez mais doente. Eu tava adoecendo junto com ela. Só que de forma totalmente diferente. Eu já não ligava mais pra nada. Na minha cabeça, pelo menos eu tava ajudando a minha tia. E eu lembro que nisso rolava tanta bebida, tanta droga. E eles começaram a fazer ritual, sabe? Começou a fazer ritual. Eu não sei bem se eles levavam esse negócio de ritual a sério, ou se era apenas uma brincadeira deles. Mas eles usavam vela, pentagramas e se drogavam bastante, sabe? De certa forma, isso me assustava bastante. Por mais que fosse uma brincadeira, eu não sei se realmente aquilo fosse verdade, mas eu ficava bastante assustada. Com o decorrer do tempo, eu tava adoecendo, eu tava ficando magra, muito acabada. E eu cheguei até a ter hemorroida também. E eles nem ligavam pra isso. Eles queriam me usar de qualquer forma. Então fui tendo uma série de problemas. Até que um dia
Eu não tava mais aguentando aquela situação. Eu já tava muito acabada, tava muito magra. E aí eu decidi sair daquela casa. Eu não podia deixar a minha tia me ver naquele estado. E eu decidi sair daquela casa. E eu fui embora, sabe? E saí daquela energia ruim, aquela carga ruim que aquela casa tinha. Então eu fui procurar uma outra casa, achei uma outra casa, só que dessa vez foi uma casa de vila, sabe? Como se fosse uma casa de vila. Não era casa comunitária. Só que eu não trabalhava, eu só estudava. Eu não sei como é que eu ia pagar aquela casinha, né? Aquela kitnet. Então o dono da casa, ele viu o meu estado, ele viu a minha situação. E eu não tinha pra onde ir, a não ser voltar pra casa da minha tia. E eu não queria voltar pior do que eu saí. Eu tinha nojo de mim. Por mais que eu fiz tudo que eu fiz pra poder ajudar ela, eu não queria que ela me visse naquela situação. Tão acabada, tão magra. E aí o dono da casa foi bem bondoso comigo e deixou eu ficar na casa por 2 meses, sem precisar pagar o aluguel. E aí eu ia pra faculdade, eu almoçava na faculdade. E de vez em quando você pedia ajuda, né, a uma pessoa ou outra pra poder colocar alguma coisa dentro de casa. E nisso eu conheci um rapaz que ele trabalhava na padaria, que a padaria era dos pais dele. E eu conversando com ele, ele perguntou se eu queria morar na casa dele, dos pais dele, só que eu teria que fazer as coisas dentro de casa, eu teria que arrumar a casa todos os dias, né? Eu teria que fazer o serviço doméstico dentro de casa. E aí eu aceitei, obviamente, já tinha passado por coisa bem pior. E eu fui morar com ele, né, com a família dele, e pra ser sincero, a família dele me apoiou, sabe? A família dele me apoiou bastante. Eles me receberam de braço aberto e eles acabaram descobrindo, né, do meu passado, descobriram das coisas que eu passei também. E eles me apoiaram, me deram bastante carinho. E a gente foi atrás da minha tia. Eles acolheram a minha tia também na casa deles, deram abrigo pra gente, sabe? Cuidaram bem. Só que com pouco tempo a minha tia veio a falecer, né? Ela já não estava bem. E aí eu continuei morando com eles, eu continuei fazendo, né, as tarefas domésticas dentro de casa. Eu ajudava eles na padaria. Eles nunca me deixaram faltar nada. Eles falavam, sabe, pra me denunciar esses rapazes, né, que fizeram o que fizeram comigo, mas aí eu preferi deixar pra lá porque eu também tive grande culpa nisso, né? Eu também me sujeitei a passar por isso. Por mais que estivesse na hora do desespero pra ajudar minha tia, que era a única pessoa que eu tinha, mas eu tinha uma parcela de culpa nisso. E com o tempo eu conheci o meu atual marido. Eu falo que ele é meu marido, mas ele é mais meu amigo do que meu marido. Quando a gente se conheceu, eu contei tudo pra ele, né? O que eu tinha passado, o que fizeram comigo. Ele me apoiou bastante. Mas também, desde o início, ele deixou bem claro pra mim que ele era bi. Ele sai com outras pessoas, tanto com homem quanto com mulher. E então, ele preferiu que nós tivéssemos um relacionamento aberto. No começo eu não aceitava de jeito nenhum. No começo a gente brigava bastante. Eu brigava bastante com ele, eu tinha bastante ciúme. Mas com o tempo eu fui me acostumando. Ele me trata bem, não me deixa faltar nada, me apoia em tudo, me ajudou a terminar minha faculdade. Hoje eu tenho 28 anos, sou formada, né? Tenho um emprego, não é um emprego, né, que ganha muito bem, mas é um emprego digno, honesto. Tenho uma filha recém-nascida, que nasceu com microcefalia.
Mas, pra ser sincera, hoje eu sou muito feliz. Eu tô procurando um emprego na minha área, na área que eu sou formada. Tenho planos de fazer outras faculdades. E eu sinto que eu ainda vou ter um futuro brilhante. Porque mesmo com tudo que eu passei, eu ainda tenho sonhos e esperança. Fala, galera! Gente, quem somos nós para criticar alguém, né? Ninguém tá aqui para criticar ninguém, para julgar ninguém. Só ela sabe o que ela passou na hora do desespero, na hora de ver a tia dela pedindo ajuda, no profundo desespero também. Só que ela foi pelo meio mais fácil, porém que tornou a vida dela um verdadeiro pesadelo. Porque ela não teve só problemas de saúde fisicamente, ela teve problemas de saúde mentalmente também. Ela conta também na história que hoje ela sofre de transtorno bipolar e síndrome do pânico, por tudo que ela passou. Um meio tão fácil, foi um meio fácil na hora, mas que no decorrer do tempo se tornou muito difícil. Porque ela teve que aguentar tudo que ela aguentou, ela teve que aguentar ser usada como objeto, teve que se drogar, beber, para poder não sentir eles usando ela como se fosse um bicho, né? Como se fosse um pedaço de carne. Infelizmente, às vezes a gente acha que aquele caminho mais fácil é o melhor, é o mais rápido, porém lá na frente acaba se tornando mais longo, e aí as consequências são as piores. Infelizmente, foram uma sequência de traumas que ela teve desde a infância até a vida adulta. Hoje, graças a Deus, né, como ela fala, ela é feliz. Que bom, né, que você achou a sua felicidade. Que bom que você ainda tem esperança, você ainda tem sonhos. Espero que você seja uma boa mãe, independente do relacionamento que você tenha. Não sei se esse relacionamento te faz bem, se você realmente está feliz nesse relacionamento. Mas se você também não estiver feliz, não estiver bem nesse relacionamento, também não fique nesse relacionamento. E que com tudo isso que você passou, venha servir de aprendizado em todas as partes, todas as áreas da sua vida. E eu tô aqui torcendo por você e te desejando toda a sorte do mundo, tá bom? É isso, galera. Se você também tem uma história pra me contar, seja ela qual for o tema, tá, gente? Me mande mensagem no direct do Instagram. Curta, comenta, compartilha. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.